Capítulo 9. O Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. A natureza geral dos dons. Os dons do Espírito devem distinguir-se do dom do Espírito. Os primeiros descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. O segundo refere-se à concessão do Espírito aos crentes. Atos 2:33. Paulo fala dos dons do Espírito espirituais, no original grego, num aspecto tríplice. São eles: carismata, ou uma variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 4, 7. Diaconai, ou variedade de serviços prestados na causa do mesmo Senhor. E energemata, ou variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo enumera 9 desses dons, que podem ser classificados da seguinte maneira. Aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente são esses: a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e a palavra de discernimento. Aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente sendo a fé, milagres e curas. Aqueles que concedem poder para orar sobrenaturalmente, que são profecia, línguas e interpretação. Esses dons, 9 no total, são descritos como a manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil. E isso quer dizer que são dados para o benefício da Igreja. Variedade de dons. A palavra de sabedoria. No Novo Testamento, a palavra sabedoria é aplicada à arte de interpretar sonhos e dar conselhos sábios. Atos 7:10. A inteligência demonstrada ao esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosos. Apocalipse 13:18, 17:9. Prudência em tratar assuntos. Atos 6:3. Habilidade santa no trato com pessoas de fora da igreja. Colossenses 4:5. Jeito e discrição em comunicar verdades cristãs. Colossenses 1:28. O conhecimento e prática dos requisitos para uma vida piedosa e pura. Tiago 1:5, 3:13, 17. De modo geral, a palavra de sabedoria parece significar habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar conhecimento. A palavra ciência é um pronunciamento ou declaração de fatos, inspirado de um modo sobrenatural. A palavra denota o conhecimento de Deus, tal como é oferecido nos Evangelhos. 2 Coríntios 2:14. O conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Romanos 11:13. Inteligência e entendimento. Efésios 3:19. O conhecimento da fé cristã. Romanos 15:14 e 1 Coríntios 1:5. Então, qual a diferença entre sabedoria e ciência? Segundo o erudito, a ciência é o conhecimento profundo, ou a compreensão das coisas divinas, enquanto a sabedoria é o conhecimento prático, ou habilidade que ordena e regula a vida de acordo com os princípios fundamentais. Fé. Esta deve ser distinguida da fé salvadora e da confiança em Deus, sem a qual é impossível o agradar. Hebreus 11:6. Então, o que é o dom da fé? Donald Dee o escreve da seguinte maneira: uma qualidade de fé, às vezes chamada por nossos teólogos antigos de fé miraculosa, que parece vir sobre alguns dos servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais de uma maneira poderosa. Jesus se referia a essa fé de qualidade especial quando disse que um grão dela poderia mover uma montanha. Mateus 17:20. Dons de curar. Dizer que uma pessoa tem os dons, note-se no plural, talvez se referindo a uma variedade de curas, significa que são usados por Deus de uma maneira sobrenatural para dar saúde aos enfermos por meio da oração. Não se deve entender que quem possui esse dom tem o poder de curar a todos. Deve dar-se lugar à soberania de Deus e à atitude e condição espiritual da pessoa que está enferma. Cristo deixou de operar milagres por causa da incredulidade do povo. Mateus 13:58. Operação de milagres.
literalmente, obras de poder. A chave é o poder. Os milagres especiais na cidade de Éfeso são uma ilustração da operação do dom. Atos 19, 11 e 12. 5, 12 e 15. Profecia. A profecia é uma expressão vocal inspirada pelo Espírito de Deus. A profecia bíblica pode ser mediante revelação, na qual o profeta proclama uma mensagem previamente recebida por meio de um sonho, uma visão ou pela palavra do Senhor. Pode ser também estática, uma expressão de inspiração do momento. Há muitos exemplos bíblicos de ambas as formas. A profecia estática e inspirada pode tomar a forma de exaltação e adoração a Cristo, admoestação exortiva ou de conforto e encorajamento inspirando os crentes. A profecia se distingue da pregação comum, pois esta é geralmente o produto do estudo de uma revelação já existente, a Bíblia, enquanto a profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea. Discernimento de espíritos. Esse dom capacita a pessoa a determinar se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Esse dom traz a capacidade de enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Línguas, ou variedade de línguas. O dom de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca apreendida por quem fala. Para que essa língua seja entendida pelos ouvintes, é necessário uma outra pessoa com um dom igualmente sobrenatural, o dom da interpretação. Interpretação de línguas. O propósito do dom de interpretação é tornar compreensível as expressões inspiradas pelo Espírito que foram ditas em uma língua desconhecida da grande maioria presente. Por isso, tudo o que foi dito é repetido na língua comum, do povo congregado. É uma operação puramente espiritual. O mesmo Espírito que inspirou o falar em outras línguas pode inspirar também a sua interpretação. A interpretação é, portanto, inspirada, estática e espontânea. As línguas, em conjunto com a interpretação, tomam o mesmo valor de profecia, 1 Coríntios 14:5, e são um sinal para os incrédulos, 1 Coríntios 14:22. Regulamento dos dons. A faísca que fende as árvores e queima casas é da mesma natureza que a eletricidade que ilumina as casas. A diferença está apenas em que a da usina é controlada. Em 1 Coríntios, Paulo mostrou como os dons devem ser vistos, de modo que edifique, em lugar de destruir a igreja. A instrução era necessária, pois a desordem havia reinado em algumas reuniões, devido à falta de conhecimento das manifestações espirituais. Valor proporcional. 1 Coríntios 14, 5, 10. Os coríntios haviam se inclinado demasiadamente para o dom de línguas. Paulo lembra-lhes que a interpretação e a profecia eram necessárias para que o povo pudesse ter conhecimento inteligente do que se estava dizendo. Edificação. O propósito dos dons é a edificação da igreja, para encorajar os crentes e converter os descrentes. Mas Paulo diz que, se um de fora entra na igreja e tudo que ouve é falar em línguas sem interpretação, bem concluirá: esse povo é louco. 1 Coríntios 14, 12 e 23. Sabedoria. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Em outras palavras, usai o senso comum. Autodomínio. 1 Coríntios 14, 32. Alguns coríntios poderiam protestar assim: não podemos silenciar quando o Espírito Santo vem sobre nós. Somos obrigados a falar. Mas Paulo responderia: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isto é, aquele que possui o dom de línguas pode se dominar e falar unicamente a Deus quando necessário. Ordem. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O Espírito Santo, o grande arquiteto do universo com toda a sua beleza,
não inspirará aquilo que seja desordenado e vergonhoso. Quando o Espírito Santo está operando com poder, haverá uma comoção e movimento, e aqueles que aprenderam a render-se a ele não criarão cenas que não edifiquem. Suscetível de ensino. Em 1 Coríntios 14, 36, 37, temos a ideia de que alguns dos coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica construtiva de seus dirigentes. Dr. Rees uma vez escreveu: no primeiro século, o Espírito era conhecido por suas manifestações, mas do segundo século em diante era conhecido pela regra da Igreja, e qualquer fenômeno espiritual que não tivesse em conformidade com essa regra era atribuído a espíritos maus. Devemos diferenciar as manifestações das reações. Tomemos a seguinte ilustração. A luz da lâmpada elétrica é uma manifestação da eletricidade. É da natureza da eletricidade manifestar-se na forma de luz, mas quando alguém toma um choque elétrico e solta um grito, não podemos dizer que o grito seja manifestação da eletricidade, porque não está na natureza da eletricidade manifestar-se em voz audível. O que aconteceu foi uma reação da pessoa à corrente elétrica. Que valor há no conhecimento dessa distinção? Ajuda-nos a honrar e reconhecer a obra do Espírito sem atribuir a ele tudo o que se passa nas reuniões da Igreja. Esse conhecimento naturalmente nos estimulará a reagir ao mover do Espírito de uma maneira que sempre glorifique a Deus.